Olá! O nosso assunto aqui são as chuvas, os tipos de chuvas. Mas para a gente começar a falar sobre as chuvas, é muito importante eu esclarecer para você que uma das melhores formas da gente compreender bem a natureza, inclusive o processo da chuva, os tipos de chuva, é através da observação. A observação da natureza nos ensina muito. Aí a gente vai complementando essa observação aí com o conhecimento científico, aí fica muito bacana. Então, o que é a chuva? A chuva, ela é um tipo de precipitação. Ou seja, quando o ar ele está muito carregado de umidade, essa umidade ela vai cair, vai precipitar em forma de líquido, em forma de chuva. E você já deve ter observado que as chuvas elas são um pouco diferentes, né? Então, como é que são essas classificações aí? É o que eu vou falar com você agora. Bom, nós temos um tipo de chuva que ela se chama chuva convectiva. O que é a chuva convectiva? Ela acontece quando o ar está muito úmido e está fazendo muito calor. Ela é muito típica e o que a gente chama aqui no Brasil de chuvas de verão são as chuvas convectivas. Então ela é muito típica nessa época do verão. Por quê? O verão é muito quente. Então, se tem uma umidade atuando sobre um determinado lugar, a tendência é que o sol incidindo na superfície, essa superfície vai esquentando, não é isso? Aí se ela vai esquentando, o vapor vai subindo, faz aquele calor, parece uma sauna. Só que quando esse vapor de água chega lá no alto da atmosfera, em específico aí na troposfera, a temperatura ela está muito baixa. Porque na troposfera, quanto mais a gente sobe, mais baixa é a temperatura. Então essas nuvens elas vão se acumulando lá no alto, o céu vai ficando carregado, aí a gente começa a ver aquelas nuvens grandes, acinzentadas, até que de repente elas ficam tão carregadas que elas caem em forma de chuva. Por isso que a gente chama de convectiva, porque essa troca. O ar quente sobe com muito vapor e lá em cima forma nuvens carregadas e elas caem em forma de chuva. Geralmente essas chuvas convectivas, elas costumam trazer muitas ventanias, às vezes ventos muito fortes que chega até derrubar árvores e trazer alguns problemas, algumas complicações aí pra gente. Bom, já a chuva orográfica, quando nós falamos esse pedacinho aqui da palavra oro, estamos nos referindo a montanhas. Só que no Brasil você sabe que nós não temos montanhas, mas nós temos serras, que no caso aqui a palavra vai servir da mesma forma. Bom, a chuva orográfica então é aquela que vai acontecer numa parte mais alta do relevo. Por quê? Altitude, como eu te falei aqui explicando as chuvas convectivas, a altitude ela tem uma relação com mudança de temperatura. Então, nas regiões onde existem os relevos mais altos, na parte mais alta das serras tende a ser mais frio. Por isso, se o céu está carregado de nuvens de chuva, a chuva orográfica é aquela que, quando as nuvens carregadas se encontram com a parte mais alta do relevo, mais alta lá da serra, no caso, né, do relevo, essa água, esse vapor de água vai condensar e vai acontecer a chuva. É aquela chuva que vai acontecer só na serra, só no morro, só na parte mais alta do relevo. E só te relembrando o que eu falei no início, é legal assim você fazer a observação.
Se você é uma pessoa que tem costume de observar a dinâmica da natureza, à medida que eu estou falando aqui com você, te dando essas explicações, provavelmente está vindo alguma dessas imagens aí na sua mente, pelo que você já observou da natureza. E para concluir, a chuva frontal, é a famosa frente, as frentes, a gente escuta muito falar isso em previsão do tempo, né, em jornais, quando fala, chegou uma frente aqui no Brasil. Agora, como é que é esse caso aí de frente? Bom, nós temos frentes quentes e frentes frias. Todas as duas, elas podem trazer chuva ou não necessariamente. Nem sempre que tem uma frente vai ter chuva, mas ela pode ocorrer tanto na frente fria quanto na frente quente. O que é a frente? As massas de ar, elas são grandes bolsões de ar da atmosfera que se formam na superfície, se encontram na troposfera. E essas massas de ar, elas têm características próprias. Ou ela é quente, ou ela é fria, ou ela é seca, ou ela é úmida, e ela tem uma diferença de pressão atmosférica também. Só que uma massa de ar, ela não se mistura com a outra. Então elas se encontram, por isso que a gente chama de frente. Então a chuva que vai acontecer, a chuva frontal, que vai acontecer a partir da chegada de uma frente em um determinado lugar, é porque duas massas de ar diferentes, elas se encontraram. Aí uma vai se sobrepor sobre a outra. Se é a massa de ar quente que vai se sobrepor, aí nós vamos chamar isso de frente quente. Se existe umidade em uma dessas massas, aí pode acontecer a chuva. Se não existe umidade, não vai acontecer a chuva. Agora, se for a massa de ar frio que vai se sobrepor, aí nós vamos ter uma frente fria. E também o mesmo caso, se existir umidade, a chuva pode acontecer. Se não existir umidade, ela não acontece.